Nesse vídeo nós vamos estar vendo em detalhes como consumir o conteúdo de um CMS no seu projeto com React. Apesar desse projeto aqui estar super ligado ao que a gente vem desenvolvendo nos últimos vídeos, os conceitos que eu vou mostrar hoje servem para qualquer CMS e para qualquer projeto front-end, tá? Então se você veio aqui buscando uma solução para o seu problema que não tem nada a ver com a aplicação que a gente vai desenvolver, esse aqui também é o vídeo para você. Mas eu recomendo bastante checar os vídeos anteriores e desenvolver essa aplicação top para o seu portfólio. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu posto dicas a respeito do desenvolvimento web. E antes de mais nada eu quero pedir para que você cheque minhas redes sociais, onde de vez em quando eu posto conteúdo interessante por lá. E também que dê uma olhada na nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que está crescendo cada vez mais, tá? Nós estamos com quase 300 membros naquela comunidade. O que é um número bem absurdo pra mim, tá? Considerando que a comunidade sempre foi menor em questão de inscritos e visualizações que eu já tive no YouTube. Só que as pessoas que estão na comunidade são voltadas pra serem ajudadas e ajudarem os outros. E ter 300 pessoas lá fazendo isso é insano. Eu fico até sem palavras do que falar, meu. Sem palavras do que falar. Eu fico até sem palavras, tá? Pra expressar como eu tô me sentindo feliz a respeito disso, de ver toda aquela galera se ajudando. Meu muitíssimo obrigado a todos que estão lá diariamente ajudando cada pessoa que tá começando a sua carreira com desenvolvimento. Além disso, também peço que avalie esse vídeo. No final, vou lembrar você de deixar aquela sua avaliação através de gostei, um comentário, de um compartilhamento para um amigo, para que dessa forma eu saiba onde eu tenho que melhorar aqui no canal e onde eu posso continuar, pois estarei acertando nisso, ok? Então, hoje nós vamos continuar com o consumo do Prismic, o CMS que a gente criou usando o Prismic.io, né, nos últimos vídeos, onde a gente preencheu o conteúdo dele no vídeo anterior dessa aplicação, porque teve um vídeo anterior dessa playlist, mas não foi dessa aplicação. Então, nós vamos ver em detalhes como consumir aquele conteúdo que a gente gerou, tá? Para poder utilizar nos nossos componentes do front, certo? Então, bora lá! Então vamos lá, tá? Nós vamos começar aqui fazendo o setup de roteamento na nossa aplicação, tá? Porque nós teremos diversas rotas, diversas páginas e cada uma terá seu conteúdo próprio do Prismic. Para começar, nós vamos configurar o roteamento básico que a gente vai usar utilizando o React Router DOM, tá? Então para começar, como a gente criou nosso projeto com o Vite, ele não vem com o React Router DOM instalado, então a gente vai fazer um yarn add React Router DOM, tá? E ele vai instalar aqui o React Router DOM para a versão 18 do React, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, a versão 18 já lançou, tá? E no momento que eu iniciei esse projeto, o React ainda estava na versão 17, tá? Então se conferir aqui no meu package.json, ó, ele adicionou aqui o React Router DOM 6, tá? Só que essa V6, ela tem algumas coisas que ela precisa usar do React 18, tá? O setup que a gente vai fazer de roteamento aqui vai ser já na última versão do React Router DOM e na última versão do React, tá? Por que disso? Porque é muito importante utilizar a versão mais atualizada quando nós estamos criando o projeto, né? E claro, a gente tá criando ele, a gente criou ele no 17, mas é importante que no momento do lançamento ele esteja na versão mais atualizada, porque vai saber quando nós vamos conseguir atualizar a versão desse React com segurança sem quebrar a aplicação, né? Então nós já vamos fazer o setup nas versões mais atuais do React, porque existe pouco conteúdo a respeito, tá? Existe um conteúdo muito confuso do React Router DOM, das versões 5, da 4, porque muda a maneira de fazer roteamento. Então eu vou trazer aqui na versão 6 para vocês e com o React já na 18, tá? Então para fazer isso, dá para se fazer de duas formas, tá? Vocês podem fazer yarn remove, passando o nome do React e do React DOM, mas o que eu gosto de fazer é só vir aqui, apagar daqui também, as tipagens, salvar e fazer yarn add React, React DOM e os types, né? @types React, @types /React DOM, tá? Pode ser assim que ele vai sobrescrever os pacotes lá da Node Modules utilizando os mais atualizados, tá? E aqui se conferir, ó, agora a gente tá com React 18, React DOM 18 e as tipagens 18 também, só que eu não coloquei elas como dev dependencies e elas acabaram vindo pra cá. Vou colocá-las aqui nas dev dependencies, tá? É isso aí, tá? Fechou. Após instalar o React Router DOM, nós vamos fazer o setup do roteamento, tá? Só que algo vai mudar aqui no nosso main.tsx, tá? Esse nosso main.tsx, ele tá usando o React DOM.render, tá? Só que isso mudou no React 18 por questões de performance e outras adaptações do código, tá? A maneira correta de se fazer isso agora, ao invés de importar o React DOM, nós vamos importar o createRoot, tá? Que é uma nova função, eu vou desestruturar, importando só o createRoot from React DOM /client, tá?
que esse é o novo método de se criar um root para renderizar o conteúdo no React 18, tá? A gente tá usando o main TSX aqui porque nosso projeto foi feito com o Vite, mas se você tiver feito o projeto com o CRA, é a mesma coisa, tá? Isso aqui não tem a ver necessariamente com o seu builder do projeto. Removi a importação do React DOM, e aqui o que eu vou fazer é atribuir a uma variável chamada container o document.getElement by id, tá? Pegando o root, tá? Então essa variável container ela vai conter o elemento root da página. Só que esse tipo desse container, ou ele é um HTML element, ou ele é um null, porque ele pode não encontrar um root, né? Então aqui, quando eu atribuir uma outra variável chamada constRoot, recebe create root container, ele vai me alertar um problema, porque o container, o tipo null, ele não é um dos tipos que ele está esperando receber, tá? Então o que a gente pode fazer aqui podemos passar ele fazendo um cast, né? Container as element, obrigando ele a ser um elemento, ou só uma exclamação aqui, tá? Que a exclamação do banger aqui, ele vai dizer que ele sempre vai tentar enviar alguma coisa aqui, como na tipagem que o createRoot está esperando, tá? Tendo feito isso, eu vou vir aqui nesse render e eu vou só chamar o createRoot, tá? CreateRoot não, o root, tá? Root.render. A gente já criou ele, atribuiu ele a uma variável e a gente vai chamar o .render. E aqui, como a gente já pegou esse documento aqui e atribuiu na criação do root, a gente não passa ele mais como segundo parâmetro, tá? A gente passa apenas o parâmetro que é o conteúdo de verdade do nosso render, tá? E dessa forma aqui a gente já está atualizado, o nosso projeto já está atualizado para criar um cliente a partir da nova forma do React 18. Viu só que massa? E beleza, atualizando a renderização para o React 18, nós vamos vir lá para um arquivo que a gente vai fazer aqui na source, chamado routes.tsx, tá? Nesse arquivo aqui, ele geralmente é mais encontrado em back-end, mas eu gosto de deixar minhas rotas fora do app, fora da main, no próprio arquivo dela também, tá? Então aqui nós vamos fazer o roteamento do nosso site. Basicamente vou exportar uma const chamada mapped routes, que são as rotas mapeadas pela nossa aplicação, porque nós teremos rotas desconhecidas, tá? Que vão ser gerenciadas de uma maneira dinâmica, mas aqui a gente tem as rotas mapeadas que a nossa aplicação já confia e sabe que existe, tá? Aqui a gente vai fazer um return, tá? E nesse return eu vou ter por volta de tudo um router, tá? Esse router ele vai vir lá do React Router DOM, só que ele tem o nome de browser router, tá? Então, browser router, só que a gente geralmente utiliza ele como router, então eu nomeei ele para router, tá? Isso, e depois aqui eu também vou passar as routes, que são as rotas em si, né? Já importando lá. E dentro dessas routes eu vou ter uma rota específica, que vai ser a rota da home do nosso site, tá? Então aqui, dentro disso eu vou colocar um route, e esse route, ele é a nossa rota, tá? E ele aceita duas coisas, o path, que é o caminho que tem que ter na URL pra gente poder acessar aquela rota, tipo, tudo que fica aqui, tá? Que a gente acessa depois dessa rota. E também tem o element, tá? Que é o elemento que ele vai renderizar quando se encontrar nessa rota aqui, tá? E esse element a gente passa assim, ó, como um elemento, um componente, né? Do nosso código. A gente tá passando o componente de home, que vai ser o componente que vai armazenar a nossa home do site, tá? Só que ele não tem nada lá por enquanto, tá? A gente nem criou esse cara ainda, tá? Então, como ele não é só um componente, ele é uma página, né? Eu vou criar aqui uma pasta chamada pages, que vai ser onde eu vou ter as páginas mesmo. Aí essas páginas, elas vão consumir outros componentes da nossa aplicação, tá? Aqui em pages, eu vou criar o home/home.tsx, tá? E aqui que a gente vai fazer o código da home, tá? Esse código a gente vai melhorar, porque a ideia desse vídeo é fazer o Prismic se comunicar com o nosso front, mas a gente não necessariamente vai conseguir renderizar essa home já, tá? Senão o vídeo vai ficar gigante. Então, vou separar esse vídeo em duas partes. Nós vamos primeiro se comunicar, traduzir as coisas que o nosso Prismic tá mandando, e daí colocar eles aqui no componente renderizando em tela, tá? Então aqui eu vou fazer a const home, recebe uma função, tá? E aqui eu vou fazer o return de uma div com h1 dizendo teste, tá? Só pra ver que eu consegui visualizar esse componente. E aqui eu vou fazer o export default memo de home, tá? Eu vou usar a função memo do React para exportar esse home memoizado, tá? E é isso, tá? Já criamos esse componente, basta importar ele aqui novamente. Por enquanto ele não tem nenhuma própria, a gente não organizou o index que vai exportar ele, então a exportação vai ficar meio zoada aqui no routes, tá? Mas a gente vai arrumar isso nos vídeos seguintes, a gente só quer visualizar essa rota funcionando, tá? Beleza. Então agora,
lá no nosso app.tsx, eu vou tirar tudo isso aqui que a gente fez para testar componentes, né, que a gente fez lá no início, porque agora isso aqui já não nos é mais útil, tá? Já não faz mais sentido a gente ter isso por aqui. Então o que eu vou ter eu vou tirar tudo isso aqui de dentro, tá? E aqui do nosso return, eu vou só colocar o mapped routes, tá? Simples assim. E depois eu tiro tudo que ele tá importando, que não é isso, tá? E o nosso app vai ficar super simples, entendeu? Cada arquivo com essa coisa, o routes lá com as rotas, o app renderizando essas rotas, e o main.tsx renderizando a nova forma de renderização do React, tá? Então agora eu vou startar isso aqui para vocês verem que tá funcionando, tá? Que a gente tá conseguindo acessar essa rota home, né? E aqui, ó, como a gente tá na route barra, a gente tá no componente de teste, tá? Opa, o que eu fiz aqui? Então, como a gente já tá aqui no componente de teste, a gente já viu que esse roteamento funcionou, né? E mais à frente nós vamos adicionar mais rotas aqui para renderizar outras páginas, certo? Então, beleza. Depois de configurar aqui o roteamento, atualizar para a utilização da criação de route com o React 18, nós vamos começar a parte do Prismic mesmo, tá? Onde a gente vai começar a converter o formato do conteúdo do Prismic, né? Então, eu vou acessar aqui o nosso Prismic.io, tá? Prismic.io. Vim aqui na dashboard. Beleza. Aqui no BlobG, a gente tem o documento da home, tá? Que é o que a gente vai estar utilizando. Então, se a gente vir aqui no Custom Types, ó, de home, a gente tem aqui que a gente recebe title, description, card container title, card container description, né? Para as diversas coisas aqui da nossa home, né? Mas acontece que o nosso front, ele não recebe e não manda para o nosso componente de card, por exemplo, as informações nesse mesmo formato aqui, né? Tipo, ele não manda card container title e o nosso componente lá espera entender. Ele recebe title apenas, né? Então o que a gente vai fazer agora é uma camada de tradução, tá? Capaz de interpretar o que o Prismic envia e converter isso de uma forma que os nossos componentes consigam interpretar aquela informação para poder renderizar o conteúdo na tela, tá? Então agora, aqui dentro eu vou criar uma outra pasta, vai ser chamada de helpers, tá? E aqui dentro de helpers eu vou colocar uma pasta chamada Prismic, e dentro de Prismic eu vou criar um arquivo chamado home.ts, tá? Que ele vai ser responsável por traduzir as informações do Prismic para um formato que os nossos componentes esperam receber, tá? Então, aqui dentro desse home.ts, eu vou exportar uma const, export const handle document, tá? Beleza. E aqui dentro a gente vai começar a fazer o gerenciamento desse nosso conteúdo, tá? Então, basicamente, eu vou usar um hook do Prismic, tá? Para desestruturar um valor dele, tá? Esse hook é o use single Prismic document, tá? Do tipo home. Essa é uma das formas de se obter um documento do Prismic, tá? A gente viu no outro vídeo o first, né? Então, existem diversas formas de pegar conteúdo do Prismic e cada uma melhor que a outra para determinados cenários. Quando a gente tem que pegar vários documentos, quando a gente tem que filtrar um documento específico, né? Mas o use single Prismic document é aquele recomendado para quando a gente vem aqui no Prismic, a gente cadastra um singleton, né? Que é um tipo que vai ter apenas um conteúdo dele, vai ter apenas um documento daquele tipo, né? Então, dessa forma a gente só passa o tipo dele, que no caso é home, né? Que é esse mesmo type aqui, ó, do API ID, né? E a gente consegue consumir o conteúdo desse cara, tá? Aqui a gente vai ter o document, que nós vamos desestruturar. Eu vou fazer o console.log desse document, para vocês verem ele com o seu conteúdo renderizado lá, tá? Mas antes disso, eu também preciso chamar essa handle document em algum lugar, tá? Eu vou chamar ela aqui na nossa page de home. Deixa eu pegar aqui. Handle document. Eu vou só chamar a função aqui por enquanto, tá? E se eu atualizar aqui, vir aqui no meu console, ele começa com undefined, mas depois ele me envia todo o objeto que o Prismic manda, tá? E o nosso objetivo é traduzir isso aqui para a forma que o nosso front-end aceita nos nossos componentes. E isso é um pouquinho trabalhoso e confuso, tá? Mas vocês vão ver que não vai ser tão difícil assim, tá? Para começar, aqui junto desse home.ts, eu vou criar aqui um type, tá? Vou criar uma pasta para types, e dentro dessa pasta types eu vou colocar home.d.ts, tá? Que aqui é onde eu vou armazenar algumas interfaces. O que a gente vai começar fazendo é analisando esse JSON aqui, tá? E criando uma interface que ela vai dizer cada coisa que o nosso Prismic retorna, tá?
Tô colocando aqui e aqui, tá? Colocar um do lado do outro para eu poder visualizar bem certinho e começar a implementar isso, tá? Eu vou começar exportando uma interface chamada Home Documents, tá? Home Documents. E essa interface, ela vai ter um title, tá? Aqui, ó, a gente tem no nosso Home Document um title, tá? A gente vai analisar somente o que tem dentro de data, porque para nós, a First Publication Date, por exemplo, no nosso documento de home não é importante, na Last Publication Date também não, slugs, etc. Nada que é importante a não ser o data, tá? Em alguns casos, esses dados vão ser importantes, por exemplo, quando a gente for trabalhar com os posts do blog que tem a Publish Date, né, e coisas assim. Então esse title, vamos começar com ele aqui, né? A gente tem title, description e body, tá? O title, ele vai ser um tipo especial que a gente vai fazer, tá? Vai ser chamado de Prismic Text, tá? E a gente pode ter um array de title, ó. Se a gente vir aqui nele, ó, ele é um array, tá? Que contém um objeto na posição 0, com um tipo de heading e o text, tá? Que é o texto dele, beleza? No caso da home, a gente não vai fazer muitas complexidades, porque a gente sabe que esse heading sempre vai ser um H1, tá? Então lá, quando a gente for renderizar isso, a gente já sabe que ele sempre vai ser um H1 no front, não importa o que aconteça. Mas existem páginas que a gente precisa fazer isso de uma forma dinâmica, e a gente vai fazer isso mais pra frente, tá? E aqui dentro desse types aqui, ó, eu vou criar também o general.d.ts, tá? Que ele vai conter aqui algumas tipagens gerais, tá? Ele vai ter alguns tipos gerais que a gente vai estar usando. E aqui eu vou fazer o export da interface Prismic Text, porque a gente vai usar esse Prismic Text não só na nossa home, né? Nós vamos usar diversos outros locais da nossa aplicação depois quando for fazer essa tipagem, tá? E aqui a gente tem aqui principalmente o type, né? Que é uma string, o type heading é uma string, e o text, que também é uma string, tá? E é isso. E aqui eu vou importar esse Prismic Text aqui do nosso general, tá? Agora a gente tem a description, tá? Que ela também é a mesma coisa. A description, ela vem com Prismic Text, tá? É um vetor de Prismic Text, se a gente vir aqui, ó, em description. Também é um array, também vem um type e um text, tá? No caso aqui também, eles estão vindo como campos opcionais, porque o Prismic pode ou não retornar eles, tá? O Prismic ele é totalmente livre, ele não tem conferência de tipagem, então tudo isso a gente tem que fazer mais à frente, tá? Não na nossa interface, porque senão ele vai dar erro de tipo e vai ser uma doideira. Então aqui a gente sempre tem que colocar os parâmetros como opcionais e fazer a verificação e validar se realmente veio mais à frente, tá? Aqui a gente está basicamente tipando como que o Prismic retorna os dados para nós. Então a gente precisa deixar da mesma maneira como ele manda, onde ele pode simplesmente não mandar nada, né? Então a gente tem o body também, que ele é um outro array, tá? Ele é um array aqui, só que diferente desses outros dois, ele tem 3 itens, tá? Onde cada item tem o seu tipo específico. Aqui no caso a gente tem o cards carousel, cards horizontais e o outro cards carousel, né? E aqui no body a gente tem esse vetor e a gente vai ter um objeto, tá? Esse objeto aqui, ó, ele vem com os itens, tá? Que é o conteúdo dele. Ele vem com o primary, que são algumas informações primárias dele, tá? Que a gente vai estar utilizando. Slice label e slice type, tá? Então eu vou colocar aqui ó, o slice type. Como... Opa, eu tenho que abrir o objeto. Slice type, tá? Vai ser um vetor desses objetos aqui. Slice type é opcional, do tipo string, tá? A gente recebe um primary também opcional, que é um outro objeto. Esse objeto, ele tem um card container title. Aqui, ó, a gente tá vendo, ó. No primary a gente tem o card container title, que ele é o título do nosso card, tá? E esse cara, ele tem o mesmo formato de type aqui, ó. Type text, que é só o que a gente vai usar por enquanto. Então, tendo type text, ele é um Prismic Text, tá? Um vetor de Prismic Text. A nossa card container description é a mesma coisa, tá? Prismic Text. Oxi, tá difícil, hein? Beleza. E aqui a gente também tem o card container is carousel, que é um parâmetro booleano, né? Pra dizer se ele é um carrossel ou não. Ele é só um boolean mesmo, tá? Que ele vem como true ou false aqui, beleza? Além disso, no body, a gente vem também com os itens, tá? Os items. E esses items, eles são os itens que a gente tem
do nosso body, tá? E no caso da home, do home document, o que a gente tem é um tipo específico, que é o Prismic Card, tá? Ele não é o mesmo card, a mesma tipagem de card que a gente tem, porque a gente tem que fazer a tipagem que o Prismic manda, né? Então nós vamos ter uma outra interface aqui, chamada Prismic Card, com o objetivo de resolver esse problema aqui, tá? Só que esse items é um vetor de um Prismic Card também, tá? Beleza? Então, aqui dentro, a gente vai começar a fazer a tipagem de um Prismic Card, tá? Que é basicamente o tipo de um desses aqui. Também com tudo opcional, né? Então a gente tem um Card Title, Card Title, opcional. Esqueci de colocar opcional aqui, tá? Card Title opcional. Ele vai ser um Prismic Text também, tá? Description, a gente não tem description, é Card Content. Card Content, Prismic Text, tá? A gente tem a Card Publish Date. Publish Date. Já tô colocando no formato que é meu case aqui. Publish Date. Que vai ser uma string, tá? Ela vem só uma string, ó. Literalmente uma string. A Card Publish Date vem uma string, tá? E a gente vai ter alguns helpers aqui depois pra transformar isso em uma data, mas na tipagem é isso aqui, tá? É isso aqui. E aqui eu vou colocar uma Card Image, tá? Que vai ser a Prismic Image, que é um outro tipo que a gente vai fazer que vai ser geral pro nosso componente, tá? E essa Prismic Image a gente vai fazer aqui no General também, tá? Então eu vou fazer Export, Interface, Prismic Image. Só que essa nossa image, ela vai ter um Out, que é opcional, string. Ela vai ter as Dimensions, que é opcional. E tudo isso eu tô vendo do que eu já tinha feito, tá? Mas basicamente aqui é esse Card Image, tá? Ele tem um Out. Ele tem esse copyright, mas a gente não usa. Tem a Dimensions, que é um objeto com width, number e height. Number também, tá? E aqui tem uma URL, que é uma string, tá? Só que acontece que aqui dentro da image a gente já colocou o out, as dimensions, tá? A URL e a única coisa que falta é esse recommended aqui, tá? Que a gente configurou lá no Prismic a imagem recomendada, né? Porque a gente tem essa imagem aqui, ó, que a gente cadastrou, que é a imagem 1920 por 1080, mas a gente também tem uma imagem adaptada, que é o tamanho recomendado, porque ela está adaptada para o tamanho do componente, tá? A gente pode usar essa aqui na falta de uma recommended, mas sempre que tiver uma, é recomendado usar ela, tá? Só que essa recommended é basicamente uma recursão, tá? Ela também tem um out, um copyright que a gente não vai usar, dimensions e URL, tá? Então o que eu vou fazer aqui é transformar essa interface para Prismic Base Image, tá? E aqui eu vou ter um export interface Prismic Image extends Prismic Base Image, tá? Pra gente estender ela e obter todas as properties que ela já tem, tá? E aqui dentro eu faço que eu tenho mais uma recommended, que é opcional, e ela é do tipo Prismic Base Image, tá? Onde eu vou ter um objeto recommended opcional, que pode ter tudo isso aqui também, mais todos esses outros atributos porque eu tô estendendo, tá? E assim a gente resolve o problema aqui da nossa Prismic Image, certo? Tendo isso, a gente vai voltar lá para o nosso componente do Home TS, componente não, aqui para o nosso tradutor, né? E agora que a gente tem tudo tipado, vai ser muito mais fácil de desenvolver essa parte, porque a gente tem as tipagens específicas que a gente vai usar, né? Então a gente não precisa ficar olhando aqui, será que tem out, será que tem copyright? Não, tá tudo mapeado aqui já, porque a gente já fez todo esse trabalho, entendeu? Isso aqui é muito recomendado porque esse é o poder TypeScript. É trabalhoso, mas vai facilitar muito o desenvolvimento e na manutenção, tá? Sem contar que aqui você tem registrado que uma vez a sua aplicação tinha essa tipagem aqui e se trocou algo no Prismic que quebrou o front, vocês podem se livrar de um grande problema aí tentando mostrar para o pessoal que de fato já foi alterado lá no Prismic e não é o front que está quebrado, entende? Então tem diversos benefícios em se utilizar essa tipagem de conteúdo recebido do CMS, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é uma verificação, tá? If not document.data, esse document ele vem com esse data aqui dentro, né? A gente recebe todo o document que tem o data. Então, se ele não tiver essa data, eu vou retornar null, tá? Que ele não vai fazer nenhum gerenciamento aqui desse componente. Caso contrário, eu vou atribuir pro data, que ele vai ser do tipo home document que a gente criou, tá? Home document, recebendo documents.data, tá? Beleza. E agora eu vou fazer um return aqui, tá? E nesse return eu vou deixar as coisas do formato que tem que ser para os nossos componentes, tá?
No caso, ele vai ser o formato aqui da home, que a gente ainda não fez, a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? E também algumas coisas dos cards, certo? Então, aqui eu tenho o title, tá? E esse title eu vou receber ele do data, ponto title, tá? Eu vou receber da posição 0 dele, desse vetor, e o ponto text, tá? Por que disso? Porque o Prismic ele pode retornar um vetor todo, tá? Ele pode retornar um vetor para esse título, mas a gente vai usar só a posição 0, porque essa é a posição do primeiro texto do heading definitivo que a gente quer, tá? Então, como a gente tem essa certeza, nós vamos usar assim o nosso front. Nós já estamos começando a tratar essa parada do Prismic permitir qualquer coisa para o nosso front, que é meio restrito, tá? A gente também tem a description, tá? Que também vai vir de data, data.description na 0 ponto text, tá? Beleza. Agora a gente vai ter um objeto chamado cards container, que vai ser o container que a gente vai ter na home para os nossos cards. E esse card container, a gente vai ter aqui as informações do card, tá? Que vai ser title, que vai vir de data.body na 0. Agora vai ficar gigante isso aqui, tá? Aqui ele tem o primary, a gente vem lá do primary, é tudo opcional, tudo com o nullish operator ali, tá? Primary, container, card container title, na 0, ponto text, tá? É isso, é bem longo mesmo, tá? Já da description, mesma coisa, tá? Pra description eu posso até copiar aqui, ó, porque é bem trabalhoso de ficar digitando. E aqui do title eu troco pra description, tá? Porque eles têm o mesmo formato. Beleza, vai funcionar, ó. Fechou. Vou botar isso aqui um pouco mais pra cá. Agora que a gente tá trabalhando mais com o VS Code. A gente vai ter a flag show as carousel, tá? Vai ser pra mostrar como carrossel ou não. A gente recebe do data.body na 0, primary, card, container, is carousel, tá? Cards. E aqui esses cards é onde a gente vai ter os cards de verdade, tá? As informações de cada card. Lembrando, a gente tá fazendo somente dos cards, tá? A gente não chegou ainda na parte dos cards, cards horizontais, tá? A gente não chegou na parte dos cards horizontais ainda. A gente tá recém no cards carousel, tá? Os cards horizontais a gente vai fazer a tipagem deles no próximo vídeo também, ou lá no outro, né? Porque primeiro eu quero fazer toda a renderização de cards completa, consumindo do Prismic, fazer um tratamento, tá? Para depois a gente fazer o mesmo processo para fixar isso utilizando os cards horizontais, certo? E a gente vai continuar fazendo isso com outros componentes desenvolvidos mais à frente, tá? E aqui esses cards a gente vai vir lá do data, body, na 0. A gente tem os items e a gente vai fazer um map, porque items é um vetor, né? E aqui eu vou receber o Prismic Card, tá? E eu vou retornar um objeto, que vai ser o novo objeto do formato que o front espera receber, tá? Aqui a gente vai ter a publish date, vai ser o Prismic Card, ponto card publish date, card publish date, que é só uma string mesmo, então é assim, tá? O title, que ele é um Prismic Card, ponto card title, na 0. Text, tá? Description, description não, content. Content é a mesma coisa, só que eu troco title pelo content, tá? E o image, onde a gente vai ter uma URL e um out, tá? E é basicamente isso. O que a gente vai pegar aqui no caso é a Prismic Card Image ponto recommended, porque é a recomendada que é a que a gente tem que pegar, né? Ponto .url, tá? Se não houver isso, vocês podem usar tanto o or quanto o nullish, tanto faz, tá? Se não houver isso, a gente vai pegar o Prismic Card Image, aí a gente pega o URL normal, tá? Que não é a do Prismic, tá? Não é a recomendada. Que pode ser que a gente tenha recomendado ou não, né? E aqui mesma coisa, só que no lugar da URL eu troco por out, tá? E é isso. Dessa forma, a gente tem toda a tradução do nosso componente funcionando, tá? Vocês estão vendo aqui, tá? Que tá funcionando certinho. E o que a gente vai fazer agora é
ver o que tem no retorno desse item, tá? Então, lá no nosso home, ao invés de só fazer o handle document, eu vou fazer const home data, que são os dados da home, recebe a execução dessa função handle document, tá? E aqui eu vou fazer console.log do home data, do valor que ele retornou, tá? Beleza? E vindo aqui, ó, atualizando a página, pum, tá? A gente tem tudo no formato que a gente espera receber. Que, convenhamos, é muito mais simples que o formato que o Prismic tá mandando, tá? A gente tem um title direto ao ponto com o nosso título, description direto ao ponto com a nossa descrição, cards container, onde a gente tem o title do card, a gente tem o show as carousel, a gente tem a descrição, e a gente tem os cards desse container, né? Cada um com seu content, com a sua image, né? Onde aqui, ó, ele tá pegando primeiro o do recommended, tá? Ele pega o do recommended. Eu vejo que ele tá como recommended por causa do tamanho aqui, ó. Tá? Então ele conseguiu pegar o recommended porque existe o out do recommended, tá? A publish date, title, tudo certinho aqui as informações agora que o nosso front consegue trabalhar com elas. E no próximo vídeo a gente vai implementar para conseguir fazer isso aqui funcionar no nosso front-end, tá? Renderizando os componentes necessários a partir dos dados que a gente recebeu. Então galera, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquela sua avaliação que é muito importante para mim, através de um gostei, de um comentário com feedback, ou através do compartilhamento com um amigo desse conteúdo que pode ser interessante para ele também. Me siga nas redes sociais, onde de vez em quando eu posto conteúdo interessante por lá, mas principalmente checa a nossa comunidade no Discord, porque ela vai ser muito boa para sua carreira também. Nesse vídeo nós implementamos tudo que a gente precisava para fazer a tradução do Prismic para cards da nossa home, né? A gente ainda tem que fazer os cards horizontais, eu só não fiz tudo no mesmo vídeo porque ia dar muito grande, né? E a gente precisa dessa constância de sempre estar refazendo para finalmente aprender o que é. Então agora a gente tem desculpa para mais um próximo vídeo, onde a gente vai fazer esse processo de novo com os cards horizontais, aprendendo outros conceitos e fixando o que a gente aprendeu hoje também, tá? Então eu te aguardo no próximo vídeo, onde a gente vai construir a belíssima interface, deixando ela toda funcional a partir da camada de tradução que a gente implementou hoje. Muitíssimo obrigado pela sua presença e até mais. Valeus!